É isso aí, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Boa tarde para quem está assistindo, bom dia para quem está assistindo também, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Vamos falar um pouco sobre Santos e Boca. Vamos falar um pouco, não vamos nos alongar muito hoje. É apenas uma análise rápida e sobre o jogo. E, bom, para começar, vamos dar o prêmio de. Bom, se pudesse dar o prêmio, seria para o juiz, né? O juiz Miguel Ferreira, Christian Ferreira, que impressionantemente ele foi o cara do jogo. Ele em muitos momentos apareceu e apareceu de forma, infelizmente, muito mal. Na verdade, é aquilo. O juiz, para ele ser um bom juiz, ele não deve aparecer tanto no jogo. E no caso, esse foi o craque do jogo. Se pudesse dar o prêmio de melhor do jogo, seria para ele, porque tem aquelas brincadeiras de você eleger o melhor em campo e às vezes elege o cara que é ruim só de sacanagem, só de sacanagem. Então, no caso, seria ele, nesse caso, totalmente. O Christian é impressionante. Ele não deu um pênalti pro Santos, pênalti claríssimo no primeiro tempo. Teve faltas não dadas e algumas outras faltas que aconteceram que ele deu, mas que eram similares às anteriores que ele não deu. Então ficou sem critério, cara, zero, critério zero. Faltas, bolas fora laterais, que ele dava para um, dava para outro, mas não falando que ele só ajudou um e não ajudou o outro. Não, na verdade ele não ajudou ninguém. Ele simplesmente foi mal. Infelizmente foi mal, não tem como aliviar. E os critérios deles, na verdade, não tinha clube. Era simplesmente erro dele e ele achava que estava certo. E foi impressionante isso. Tanto é que ele expulsou os dois técnicos. Pois é, ele expulsou os dois técnicos. Eu, na verdade, nunca vi isso. O cara expulsar dois técnicos no mesmo jogo. Ele expulsou o Fernando Diniz do Santos e o Miguel do Boca Juniors. É impressionante. Ele expulsou os técnicos porque os técnicos estavam reclamando dos erros sequenciais que ele estava cometendo. Aí ele expulsou os técnicos porque ele acreditava mesmo que ele estava certo. E por ele ser o o mandatário do jogo, o juiz, né, nesse caso ele tem a palavra final, então ele fez o que fez e, bom, mandou muito mal, né, mas infelizmente faz parte, isso acontece às vezes e na Libertadores a gente já viu algumas coisas dessas, como também já viu na Champions, em futebol em geral, esporte, ser humano, faz parte, mas não tem como aliviar, foi muito mal. E o retrospecto dele já haviam falado sobre isso. Ele não é ele é um cara que às vezes dá umas furadas legais, e dessa vez não foi diferente. E pena que isso foi acontecer também logo. A gente nunca quer que aconteça, mas pena que foi acontecer logo num jogo como Boca e Santos, né? Um jogo assim, um clássico, Brasil e Argentina, dois grandes, ainda mais em Libertadores. A gente sempre quer ver um bom jogo, que os times apareçam mais do que o juiz, como no normal. Infelizmente ele apareceu mais. É, Mas vamos falar um pouco sobre o jogo, porque é sobre isso que a gente veio falar, né? Apesar do cara ser o destaque do jogo, ele não tem que ser falado a todo momento. Bom, o Santos e Boca foi um jogo muito bom. Para quem gostaria de ver um jogo que te prendesse na sala, no quarto, onde você queira assistir seus jogos de futebol, bom, seria um jogo interessante para assistir. Foi um jogo muito bom. Ele a todo momento teve uma trocação legal. O Santos não jogou tão bem quanto no segundo tempo. O Boca aproveitou isso e tentou dar seus disparos, tentou atacar e fazer o gol, abrir o marcador, porém não conseguiu. Por alguns erros, às vezes simplesmente porque o Santos conseguiu se defender bem no momento, o goleiro também saiu bem, mas o Boca tentou, mas não foi aquela situação de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não foi essa situação. O Santos não deixou passar e o Boca ficou a ver navios. O Tevez, que tem aquela estigma de não fazer gols, nunca ter feito gols na Vila Belmiro, continuou. E na época de Corinthians ele fez e continua sem fazer. Para quem é fã do Tevez, infelizmente não conseguiu ver ele fazer gols. Foi apagadíssimo no jogo, não conseguiu ajudar muito. Teve uns momentos ali, alguns lampejos, por exemplo, a situação em que o goleiro se adiantou, o goleiro do Santos, e o Tevez tentou cobrir o goleiro, tentou fazer um gol enquanto o goleiro estava fora. Só que estava sem ângulo, então não conseguiu, mas no geral ele não apareceu muito, como o Boca também não apareceu. O Boca não foi tão bem no segundo tempo principalmente. No primeiro tempo o Santos fez ainda no final do primeiro tempo ele fez o gol
de abertura, aos 41 minutos com o Felipe Jonathan, o lateral que veio muito bem, ele veio na lateral tipo um facão, como um facão, ele veio funilando e recebeu o passe da outra lateral, a bola rasteira, e no momento que ele pegou a bola, ele ameaçou chutar e deu um drible, aquele drible de futsal que veio direita e esquerda. Ele deu o drible de direita e esquerda, saiu de cara pro gol, dois defensores na frente dele, mas eram dois defensores que estavam um pouco afastados, então dava tempo dele escolher o canto. O goleiro, como ele estava no meio do gol, e ele de cara pro gol grande, pô, então era mais fácil dele fazer o gol. Fácil, né? Parece até fácil, mas enfim, ele teve a tranquilidade de marcar e escolheu o canto direito dele e colocou no canto, sem muito trabalho. O goleiro não teve muita reação, até porque foi muito próximo. Foi um gol importante para o Santos, porque isso deu uma moral, deu um- uma. Deixou o time mais inflamado para pro segundo tempo. O time conseguiu jogar melhor, na verdade foi muito superior. O segundo tempo foi praticamente todo do Santos. O Santos mereceu até marcar mais gols, só que em alguns momentos, numa bola final, num toque final, alguma situação, ali não conseguiu finalizar e concluir e fazer mais gols. Mas o time mereceu ganhar e ganhar de mais gols, na verdade. É, o Boca veio para jogo, tem um nome, tem um time bom, mas não jogou tão bem. Foi aquilo. O primeiro tempo foi um pouco mais do Boca porque o Santos não conseguiu jogar tanto. Mas apesar do Santos, na verdade, foi um pouco dividido, tá? O primeiro tempo foi um pouco dividido. Só que nessa divisão, o Boca ele apareceu mais, apesar do gol do Santos no final do primeiro tempo. Então, no geral, digamos que 15, 20 minutos, 25 minutos ali, o Boca foi um pouco superior no primeiro tempo, mas teve os momentos ali que o Santos jogou melhor e quando chegou melhor também. Então, muito mérito do Santos, porque quando chegou e fez o gol, por exemplo. Teve outros momentos que não conseguiu fazer, mas nos momentos que fez, que chegou, ele foi mais decisivo e foi mais assertivo do que o Boca. E aí, mérito total do Santos por isso. Primeira, primeira vez do Diniz com o Santos na Libertadores, uma estreia muito louca, né? Mas muito boa para ele. Uma moral muito grande vai ficar agora com o Santos. E é aquilo. Nós falamos sobre futebol argentino e paraguaio, nós do futebol além da fronteira. Mas quando vem, vocês têm que enaltecer, independente do adversário, seja brasileiro, seja uruguaio, seja chileno. Apesar de falar do Paraguai e Argentina, a gente tem que enaltecer porque foi uma vitória muito boa do Santos, muito importante, mantém vivo na fase de grupos e continua naquela premissa de que apenas uma vez o Santos foi, não foi classificado, não se classificou da fase de grupos para as eliminatórias da Libertadores, para o mata-mata já nas oitavas de final. Então, o Santos continua vivo e vai brigar com certeza, e o time tá fazendo por onde. Bom, uma análise rápida, tentei falar um pouquinho sobre a situação do jogo, um jogo muito bom. Quem quiser ver o VT do jogo do Santos e Boca vale a pena, porque foi um jogo interessante de se assistir. Foi alguns momentos teve aquelas picuinhas, aquela catimbazinha entre Brasil e Argentina, que é normal, umas brigazinhas. O Lucas Braga, por exemplo, que deu uma canseira legal no Buffarini. Buffarini, né, o sobrenome dele já diz um pouco. Ele meio que bufou para tentar marcar o Lucas Braga. O Santista deu um trabalho muito grande pro zagueiro do Boca. Mas em alguns momentos ele conseguiu também tirar a bola do Lucas Braga. Só que o Lucas Braga foi feroz contra o Buffarini. Mas foi engraçado que em alguns momentos eles tocavam, é, riam, brincavam um pouco um com o outro, então era uma situação mais saudável, não era tão assim, eu quero te machucar, vou dar um carrinho em você, violento, tal, por isso e aquilo. Não, foi um jogo tranquilo, não teve essa briga toda, mas no geral a briga foi mais pelo árbitro, pelos erros que o árbitro, pelo que o árbitro fez, e não pelos adversários ali, Santos e Boca. Então, foi um jogo muito bom. Então, eu recomendo que assistam o jogo, caso vocês estejam em dúvida. É um jogo bom para se assistir, tá bom? É, e ficamos por aqui. Eu gostaria de pedir a vocês, quero pedir a vocês,
que deem um like no vídeo, tá? Um like, comentar, curtir, se inscrever, tocar no sininho para ter mais notificações, porque o YouTube pede isso para você continuar tendo uma atualização frequente do canal. E isso também ajuda a gerar o engajamento, o comentário, a curtida, compartilhar com quem gosta de assistir conteúdo de futebol. Estamos começando agora, tem poucos vídeos, como se vocês forem ver lá no histórico de vídeo, vocês vão ver que tem poucos vídeos ainda, estamos começando agora. O Futebol Além da Fronteira é recente, começou esse ano, tem um pouco menos tem poucos meses ainda. Mas é uma ideia, um ideal, uma situação criada pelo Tafarel. Tafarel que já apareceu aqui no canal já algumas vezes, é o que mais aparece. Eu tô chegando agora, é a primeira vez que eu apareço aqui. Eu sou mais um que está aparecendo como parceria. Mas ele é o cara que teve essa ideia, falar sobre futebol paraguaio e argentino. E a gente vai estar aparecendo por aí algumas vezes, mas boas vezes, tanto ele quanto eu. E vamos comentar, vamos falar sobre o futebol argentino, paraguaio, seu adversário e entre outros. E vai surgindo novos quadros, novas situações. Então, para quem tiver uma ideia, pode deixar os comentários aí, tá? E falar sobre ideias novas que queiram ver, queiram saber sobre o futebol. Ah, eu gosto muito de futebol argentino, eu gosto muito de futebol paraguaio, mas nem todo mundo fala sobre isso, assado, então pode falar que a gente vai ver o que puder falar sobre, a gente vai estar colocando aqui para vocês, porque o conteúdo é para vocês e não para a gente, tá trabalhando, mas o trabalho é feito para vocês, tá bom? Então é isso mesmo, seguir nas redes sociais, o Instagram lá, Futebol Além da Fronteira, tem o site www.futebolalendafronteira.com.br, tem as notícias lá praticamente diárias sobre o futebol paraguaio e argentino, e o canal do YouTube, que também é o mesmo nome, Futebol Além da Fronteira, e você pode se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e tocar o sininho para ter notificações de futebol de qualidade, argentino, paraguaio, tudo, toda semana aqui com a gente, com o Tafarel, comigo, o James, né? Que não falei meu nome ainda, né? Meu nome é James, tá? James Gomes Júnior, então vai me ver aqui com mais frequência. E é isso. Quando possível, essa semana ainda deve ter um jogo e a gente vai estar falando sobre, quem sabe, uma live. Então a gente vai estar comentando e falando muito ainda, produzindo muito conteúdo para vocês do futebol argentino e paraguaio aqui no Futebol Além da Fronteira, tá bom? Abraço. Valeu.